boa noite mais uma vez. Vamos começar a nossa palestra, ou melhor, a continuação da palestra sobre as leis morais. É uma série de palestras que nós estamos fazendo aqui no Unidos para o Bem. E hoje vai continuar a parte 2 dessa palestra. Caso vocês não tenham visto a parte 1 ou as outras leis morais, elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. No final vai ter um QR Code, caso vocês queiram escanear ele, mas também eu vou falar o nome do canal, caso vocês queiram anotar. Então, sem mais delongas, vamos lá. Só para finalizar uma parte da palestra passada, onde nós falamos sobre virtudes e vícios. A parte que faltou nós mencionarmos é sobre o estudo dos erros alheios. Só para contextualizar, para quem não viu a palestra de algumas semanas para trás, discutimos nas outras semanas sobre a questão dos arquétipos, que são basicamente sentimentos, são experiências que todo espírito tem dentro de si mesmo. Um arquétipo é uma forma com que o espírito consegue identificar um sentimento. Ele consegue identificar uma característica de alguém. Então, quando nós vimos alguém que é muito corajoso ou alguém que é muito medroso, é quase como se fosse um reflexo de alguma coisa, algum princípio, um atributo que nós mesmos já temos. Então, toda vez que nós notamos que uma pessoa é muito virtuosa ou desvirtuosa, está muito relacionado ao que nós temos dentro de nós mesmos. Afinal de contas, nós só conseguimos detectar alguma coisa se nós temos conhecimento ou se nós já sabemos identificar ela. Bom, resumindo agora para a parte dessa palestra, Allan Kardec faz uma pergunta muito interessante para os espíritos. Ele pergunta: é errado nós estudarmos os erros alheios? A gente vê, analisar as faltas que os outros cometem? Eles falam que não é errado nós estudarmos os erros alheios. Até porque pode ser bem proveitoso para nós, caso nós não queiramos cometer os mesmos erros. O que é errado, ou melhor, o que é desvirtuoso, é quando nós divulgamos os erros alheios. Estudar eles para que nós não cometamos eles é uma forma de querer ser uma pessoa virtuosa. Mas a partir do momento que nós divulgamos, que nós sopramos aos 7 ventos que aquela pessoa errou, aí está uma desvirtude. O próprio Espírito de Verdade fala que antes de nós queremos julgar alguém por um erro que ela cometeu, nós, antes de tudo, devemos ver se o mesmo não pode ser dito de nós. Isso fica bem claro no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, onde Jesus fala: e por que reparas tu no argueiro do olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Essa parte é bem importante para a gente entender alguns conceitos aqui para frente. Bom, a próxima parte que nós vamos olhar, é claro que eu não vou falar tudo sobre esse capítulo, porque ele é bem extenso, e porque também seria muito legal cada um de vocês estudar, ler os textos, por causa que ele pode trazer reflexões bem interessantes. Até porque não daria tempo de eu explicar tudo. Mas, enfim, as paixões. Quando eu digo a palavra paixão, eu não quero dizer a paixão amorosa que muitas vezes a gente relaciona. A paixão mais no quesito de coisas que nós gostamos muito, de sentimentos bem enérgicos. Às vezes atribuímos paixões às pessoas, nós direcionamos a nossa paixão para pessoas, mas às vezes direcionamos a objetos, a hobbies, a esportes que nós praticamos, o time do coração, como nós também falamos. E os espíritos dizem que definem a paixão de uma forma bem interessante. As paixões são como um cavalo que é útil quando está domado, mas perigoso quando é ele quem domina. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Logo de cara, as paixões são coisas ruins? Ser apaixonado por alguém, ser apaixonado por uma coisa, ser apaixonado por um hobby. Tem pessoas que são apaixonadas pela profissão, são apaixonadas pelo time do coração. É ruim ser apaixonado por algo? Eles falam que não.
não tem nada de errado em ser apaixonado por algo. Eles falam uma coisa que é muito interessante: as paixões estão no excesso que cresceu à vontade, ou seja, uma vontade tão grande, tão excessiva, que se tornou paixão, e que todo espírito tem essa paixão justamente para trabalhar nas obras que Deus confia a ele participar. De forma ainda mais interessante, eles falam que a paixão, ela nasce de uma necessidade natural do ser humano, e por isso mesmo ela pode tomar um rumo não tão bacana para a gente, que aí se torna um vício, se torna uma obsessão, se torna uma fascinação, mas também pode ser muito boa. Se a gente pegar como, por exemplo, uma pessoa que é muito apaixonada pelo espiritismo ou a religião que a pessoa se mais afiniza. Uma paixão controlada, bem focalizada, a pessoa tenta aproveitar ao máximo esse sentimento, que chega a ser excessivo, para fazer o bem para o outro. Mas às vezes, quando nós somos muito apaixonados pelo segmento religioso, espiritual que nós estamos atrelados, às vezes a gente pode ultrapassar o limite do outro. Isso está em dessintonia com a lei de amor e caridade, que teve uma palestra sobre isso, caso vocês queiram, tem lá no nosso canal do YouTube. Então a paixão é como se fosse uma chama que multiplica as nossas forças. Elas nos dão motivo para querer viver, motivo para querer trabalhar, para fazer com que a nossa construção triunfe. Um grande exemplo disso foi o Francisco de Assis, que era tão apaixonado pelo Evangelho, tão dedicado a querer construir a igreja de São Damião, que ficou dia após dia querendo construir aquela igreja, não importasse o clima, não importasse a condição. Ele queria reconstruir a igreja de São Damião. E no final, a sua paixão de querer construir aquela morada para acolher leprosos, para acolher pessoas necessitadas, numa época onde as igrejas quase se fechavam aos sofredores, ele conseguiu construir em si mesmo a igreja do coração. O Orlando, nas preces de quinta-feira, de vez em quando coloca uma música chamada Igreja de São Damião. É uma música bem interessante, que ela fala tanto do processo de querer construir uma igreja, da paixão do Francisco de construir uma igreja, mas também a reforma que ele faz no coração dele. As paixões, por assim dizer, parecem que são sentimentos incontroláveis. Parecem que elas nos atacam de todos os lados e que nós não podemos fazer nada a respeito. E por isso mesmo Allan Kardec pergunta: pode um homem, através dos seus esforços, vencer suas más inclinações? Ou seja, as paixões que o arrastam ao mal, que arrastam ao vício, que o arrastam àqueles sentimentos que nos fazem nos sentir mal conosco mesmo, vícios que nós queremos mudar, porque prejudicam a nossa vida, nosso relacionamento com as outras pessoas, com o nosso bem-estar físico, mental, espiritual. Conseguimos mudar isso? Eles respondem de uma forma bem legal: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Se pedir a Deus e ao seu bom gênio, ou seja, seu guia espiritual, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Essa questão do esforço muito significante foi falada pela Ana Flávia na palestra de Lei de Justiça, Amor e Caridade, sobre a questão da tomada de decisão. E é tanto um fenômeno físico quanto um fenômeno espiritual. Às vezes, quando nós estamos em linhas de pensamentos muito viciosas, muito repetidas, às vezes quando nós focamos só no fracasso e automaticamente nós pensamos no fracasso, automaticamente nós pensamos em coisas que nós não gostaríamos de pensar, nós pensamos coisas ruins para nós mesmos. É porque o cérebro humano, ele cria automatismos justamente para a sobrevivência nossa. O ser humano, ele tenta otimizar a quantidade de recursos para sobreviver na natureza. Ele faz isso tão bem que a gente automatiza até a linha de pensamento. Acaba que o cérebro acostuma a fazer essas ligações e
por acostumar, ele não tem que fazer esforço para fazer novas ligações. Então é muito mais cômodo a gente ficar em linhas de pensamentos que nos fazem mal, mesmo sabendo que isso faz mais mal ainda, porque é um hábito. As paixões parecem, como nesse desenho, várias adagas que são jogadas contra nós. Às vezes nós estamos no completo escuro e a única coisa que nós temos é a vontade. Mas com muito treino, com muita dedicação, o mais habilidoso dos espadachins consegue mesmo no escuro deferir as adagas. Mas é tanto uma questão de hábito quanto uma questão de vontade. Tem mais na palestra que nós postamos no YouTube, caso vocês queiram ver. Os Espíritos até concluem falando: praticar a abnegação de si mesmo e triunfar sobre o egoísmo. O egoísmo é quase como se fosse uma venda para nós. Ele nos limita a uma perspectiva da vida muito material e por conta disso nós não conseguimos triunfar espiritualmente no que nós queremos. Porque através do nosso egoísmo nós ficamos muito presos às coisas aqui da terra, superficiais. E por isso mesmo nós estamos tão apegados aos nossos vícios, às nossas paixões. Agora a parte sobre o homem de bem. Tem a parte do egoísmo no texto, mas se eu for falar dela não vai dar tempo e essa palestra vai ficar muito grande. O homem de bem. O Espírito de Verdade, no Livro dos Espíritos, define o homem de bem de uma forma bem interessante e casa muito bem com o que nós vemos no Sermão da Montanha. É aquele que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. E por que está tão relacionado ao Sermão da Montanha? Perto da conclusão do Sermão da Montanha, nas anotações de Mateus, Jesus fala: aquele que ouve as minhas palavras e as não pratica é como um homem insensato que constrói sua casa na areia. Sopraram os ventos, veio a chuva, os rios transbordaram e grande foi a queda da casa. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem sensato que constrói a sua casa sobre a rocha. Os ventos sopraram, a chuva caiu, os rios transbordaram e a casa se manteve firme, porque estava com seus alicerces na rocha. As escolhas da palavra de Jesus casam perfeitamente com o que é dito no Livro dos Espíritos. Quando Jesus fala rocha, o que a rocha significa para os hebreus é a lei de justiça, de amor e de caridade. A casa, o espírito não caiu por causa que todo o seu pensamento, todos os seus hábitos, todas as suas ações estão nos alicerces da lei de justiça, de amor e de caridade. E por isso mesmo o apóstolo Simão é chamado de Simão Pedro, porque Jesus disse: sobre você será a rocha da minha igreja. A rocha porque é onde é escrita a lei, é onde é escrito os mandamentos, onde é escrita toda a essência que Deus passou para os seus filhos. Por isso que os Espíritos dizem que o homem de bem é aquele que pratica essas leis na sua maior pureza. E é claro, eu descrevi aqui bem brevemente o que seriam os caracteres do homem de bem: cheio de sentimento de caridade, de amor ao próximo, humano e benevolente com todos, aplica poder e riqueza para o bem geral, caso lhe seja concedido, trata todos com bondade e igualdade, indulgente com as faltas alheias, não é vingativo e respeita ao semelhante e todos os seus direitos, assim como gostaria de ser respeitado. Basicamente, em suma, o que Jesus diz no Sermão da Montanha. E para finalizar, a última parte, que é o conhecimento de si mesmo, que os Espíritos falam: um grande sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. A pergunta que Allan Kardec fez foi: qual o meio mais prático e mais eficaz? Não é só o meio mais prático de colocar no dia a dia, é prático e eficaz, que surge mais efeito. E eles dizem: conhece-te a ti mesmo. E porque um grande sábio da antiguidade já vos disse:
porque essa frase estava escrita no santuário de Apolo, na Grécia Antiga, que fica na cidade de Delfos. Essa seção do Livro dos Espíritos consiste em uma pergunta, assim como a do homem de bem. E nessa uma pergunta há uma mensagem do Espírito Santo Agostinho, que explica esse processo do autoconhecimento. O que seria conhece a ti mesmo? Conhecer a mim mesmo é saber o que eu gosto de comer, qual a minha cor preferida, qual que é a série que eu mais gosto, o que eu faço nos finais de semana. É isso. É bem mais do que isso. É isso, mas é muito mais. Eu vou ler brevemente essa parte. O texto dele é bem maior do que isso e vale muito a pena cada um ler, porque vai trazer reflexões muito bacanas. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém? Ou entrar em um mundo novo dos espíritos, onde nada pode ser oculto? Em suma, ele fala sobre nós revisarmos nossas ações. Não só as ações, mas os pensamentos, os sentimentos. Se não fazemos nada para prejudicar alguém, se nós aproveitamos todas as oportunidades de sermos úteis. É claro que é bem difícil a gente conseguir viver o dia 100%. E é por isso que isso deve ser um hábito diário, que aos poucos nós vamos conseguindo aproveitar mais nossos dias, nossas oportunidades. Quando estiveres indeciso sobre o valor das suas ações, inquiri como qualificareis, se praticada por outra pessoa. Ou seja, basicamente o que Jesus disse no Sermão da Montanha: fazer ao outro aquilo que eu gostaria que seja feito com você. Na dúvida, não sabe se agiu certo ou não, pergunta: se alguém fizesse isso contra mim, eu ia gostar? Se a resposta é sim, beleza. Se a resposta for não, aí amanhã você corrige. Ou quando tiver oportunidade para corrigir, não precisa ser no dia seguinte. Por fim, gostaria de trazer uma reflexão bem interessante que foi feita nos estudos aqui na casa durante a pandemia. Durante um dos estudos da casa, fizemos um estudo sobre a oração de Francisco de Assis. E uma das reflexões que nós chegamos é que a oração de Francisco, a primeira parte dela, fala muito sobre essa reforma do sentimento. Ele fala: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. E tudo que era necessário para se tornar esse instrumento. A segunda parte é uma aplicação da lei de justiça, amor e caridade. É primeiro a fundação de todos os alicerces necessários para se tornar o homem de bem, e, enfim, a prática deles nas oportunidades que nos forem concedidas. Bom, a nossa palestra de hoje foi baseada no Livro dos Espíritos, o capítulo 12, escrito por Allan Kardec, e também o livro Vida, Desafios e Soluções, da Joana de Ângeles. Caso vocês queiram ver as outras palestras, aqui está o QR Code, vocês podem escanear. E uma ótima reunião a todos, espero que vocês consigam achar aquilo que vocês procuram hoje. Fiquem com Deus.